O extra da novela capítulo 376. Epílogo 1. Minha história. Levante-se, levante-se, levante-se. Uma voz fofa fez cócegas em meus ouvidos. Talvez porque eu ainda estivesse sonolento, parecia o canto de um pássaro. Levante-se, levante-se. Meus ombros tremeram. Parecia que mãos tão pequenas tinham um poder de empurrão decente. Embora a sonolência tenha passado rapidamente, eu permaneci imóvel de propósito, tomando cuidado para impedir que minha boca se contorcesse de alegria. Eu disse para levantar. Depois de me sacudir por um longo tempo, Evandel cruzou os braços e me encarou com os olhos animados. Só então abri os olhos. Vendo o beicinho de Evandel, eu sorri. Ah, você acordou, tio? Sim, estou acordado. Bêbado no sono, eu abracei Evandel, e ela cavou no meu peito como um cachorrinho. Ela até riu adoravelmente. Acariciando o cabelo de Evandel, olhei para a janela. Uma colina verde entrou em meus olhos. Iluminado pelo sol aconchegante, um bairro residencial foi colocado diante dele. Este lugar era a cidade da cura construída pela Fundação de Caridade de Papel Colorido. Há 3 meses, desci dos Alpes para esta cidade e tornei-me farmacêutico oficial. Agim, estou com fome. Eu tenho que tomar café da manhã. A voz rouca de Evandel saiu do meu peito. Ah, você quer? Vamos. Evandel já tinha idade suficiente para usar a linguagem casual. Com um sorriso, me levantei da cama. Quando cheguei ao refeitório com Evandel, Rachel e Ibiu estavam sentados lado a lado, olhando um para o outro. Suas expressões estavam rígidas como se tivessem encerrado uma conversa séria, mas mudaram instantaneamente quando me viram. Evandel. Rachel ofereceu uma saudação primeiro. Você está acordado? Bom trabalho, Evandel. Evandel correu e sentou-se entre Rachel e Ibiu. Sentei-me do lado oposto, de frente para Evandel. Então, perguntei a Ibiu e Rachel. Sobre o que vocês estavam falando? Os dois trocaram olhares antes de dar de ombros e dizer uma frase cada um. Nós estávamos falando sobre Evandel. Já faz 3 meses desde que comecei a ficar aqui com Evandel e Rachel, afinal. A Rachel e Ibiu trocaram olhares antes de soltar pequenas tosses. Um ar estranho fluiu entre eles. Eu não cavei muito fundo e peguei um pedaço de pão da mesa. Mordiscando o pão, olhei em volta para as pessoas que me faziam sentir como se estivesse sonhando todos os dias. Eles ficaram ao meu lado nos últimos 3 meses sem perder suas memórias de mim. Certo. 3 meses já haviam se passado desde que comecei a morar com eles. Muitas coisas aconteceram durante esse tempo. Sem surpresa, Ionia foi o culpado por trás da maioria dos acontecimentos. Depois de ouvir que eu tinha sido excluído deste mundo, ela entendeu mal como sempre fazia. O que foi mesmo? Então esse é o seu sacrifício. De qualquer forma, ela deixou escapar algo incompreensível e pesquisou como trazer de volta a minha existência. Foi fofo no começo quando ela começou reunindo todos que se lembravam de mim. Incluindo a própria Ionia, havia 9 pessoas: Shaina, Rachel, Evandel, Sheok, Junjeong, Jain, Drum, Jin Seyeon e Ibiu. Infelizmente, Kinsu e Shin Jong-ak, que não sabiam sobre o incidente com Gon e não tinham um link importante como Evandel, não conseguiam se lembrar de mim. Depois disso, Ionia começou a experimentar. Antes que eu pudesse pensar em impedi-la, ela usou dezenas de bilhões de won. Mas não houve ganho como esperado, e Ionia acabou me oferecendo o cargo de CEO da Essential Pharmacy. Mas como eu não me considerava alguém digno dessa posição, decidi me tornar um pesquisador. Afinal, meu objetivo era ajudar o maior número de pessoas possível. Como é? Bom, naquele momento, Ibiu perguntou. A julgar pelos olhos cheios de expectativa, parecia que era ela quem assava este pão. Eu balancei a cabeça com um sorriso. Sim, é bom. Estou feliz. Ibiu suspirou aliviado. Isso foi meio fofo. Olhei para Ibiu por um momento antes de pegar sua mão debaixo da mesa. Ah! Um som envergonhado escapou de seus lábios. Naquele exato momento, Rachel soltou uma tosse seca. Ibiu se encolheu e rapidamente me soltou.
enquanto eu desajeitadamente coçava minha cabeça. Ah, como estão as coisas, Rachel-se? Ainda estou buscando o que sempre busquei. O renascimento da Inglaterra e do English Royal Courtier. Essa é a razão pela qual fui ao clube todos esses anos atrás. Rachel sorriu docemente. Assim como ela disse, Rachel tinha vivido sua vida para o renascimento da Inglaterra e da Guilda Real da corte inglesa. E como ela havia feito grandes contribuições durante a Grande Guerra do Diabo, agora deveria ser o momento perfeito. Afinal, as conversas sobre uma restauração estavam ganhando força na Inglaterra. É claro que ainda há vários obstáculos a serem superados. Lancaster ainda está vivo também. Ele é? Por um momento, fiquei pasmo. Aquele cara ainda estava vivo. Sim. Rachel continuou com um leve sorriso. Ainda há muitos problemas que precisam ser resolvidos. No passado, eu tinha medo. Mas agora, estou bem. Eu fiquei mais forte. Obrigado a Gincy e Evandel. Isso me pegou desprevenido. Eu vacilei um pouco, enquanto os olhos de Ibiu ficaram mais nítidos. Ela olhou para Rachel antes de olhar para mim com as bochechas inchadas. Rachel acrescentou: Obrigada. Ela só disse duas palavras, mas eu pude ver claramente o significado por trás delas. Eles eram tão transparentes quanto os olhos claros da cor do oceano de Rachel. Rachel então deu de ombros vagarosamente. Pensando nisso agora, acho que não agradeci a Gincy com tanta frequência. Não, você realmente não precisa. Eu deveria ser aquele que está agradecendo a você. Eu balancei a cabeça com vergonha e voltei a comer meu pão. Enquanto isso, Ibiu falou com Rachel. Haverá uma pequena reunião esta noite. Olhei para cima novamente. Ibiu parecia estar nervosa enquanto olhava para Rachel com um olhar de lazer. Uma risada fraca escapou da minha boca. Rachel, você também vem, certo? Ela parecia estar lançando um desafio, mas a intenção por trás de suas palavras era pura e não maliciosa. Como Rachel sabia disso também, ela sorriu brilhantemente e aceitou o convite de Ibiu. Eu olhei para eles por um momento antes de abrir minha boca. Vou comprar os mantimentos. Então eu também quero ir. Vandeu sorriu brilhantemente e levantou ambas as mãos. Os olhos de Rachel se arregalaram ligeiramente. Eu não me importo, mas Evandel, você não estava indo para Disneylândia hoje com seus amigos? Ah, você tem razão. Rachel lembrou Evandel de uma promessa que ela fez com seus amigos, e como um verdadeiro adulto, Evandel disse: Acho que podemos comprar mantimentos juntos da próxima vez 17h30 quando o sol começava a se pôr. Saí para comprar mantimentos em um supermercado no centro da cidade. As ruas da cidade estavam cheias de meninos e meninas. Caminhei enquanto ouvia o riso alegre das crianças. Então, de repente, senti um olhar cair sobre mim. Estava fixado apenas em mim, vindo da floresta de árvores Zelkova no lado direito da cidade. Fiquei nervoso. No meu estado atual, eu não poderia nem derrotar djinnus comuns. Mas logo, a pessoa misteriosa se revelou e eliminou minha tensão e preocupação. Era Shai-Nayun. Ela estava na fronteira entre a estrada da cidade e o céu e olhou para mim. Depois de fazer isso por um longo tempo, ela sorriu com confiança. Você tem estado bem? Ela me cumprimentou no estilo Shai-Nayun. Sorri de volta e balancei a cabeça. Sim. Faz algum tempo. Shai-Nayun não apareceu depois que nos encontramos pela última vez na cabana. Ela havia desaparecido depois de deixar para trás as palavras estou partindo. Sim, realmente já faz um tempo. Ela cruzou os braços. Espere, você não disse que ia conquistar a Torre do Milagre? A Torre do Milagre. Esta torre deixou muitas feridas para mim e Shai-Nayun. Após o fracasso da graça sagrada do Criador em conquistar esta torre, ela foi tratada como um tópico proibido pelo público. Mas quando a essência do Estreito anunciou recentemente seus planos de conquistar oficialmente a torre, ela foi trazida aos holofotes mais uma vez. Sim, eu pretendo destruir aquela torre. Shai-Nayun levantou o braço e flexionou. Eu praticamente podia ver a confiança escorrendo dela. PF. Sim,
Se for você, tenho certeza que é possível. Ah, certo. Estou prestes a comprar alguns mantimentos. Você quer vir também? Apontei para o supermercado ao longe. No entanto, Shinayon balançou a cabeça. Não, não é isso que eu vim fazer aqui. Então por que você está aqui? Bem, a campanha é daqui a 2 dias. Eu poderia morrer lá, então pensei em lhe contar antes de ir. Ela trouxe à tona um assunto assustador. Quando franzi minhas sobrancelhas, Shinayon abaixou a cabeça. O brilho do sopoente explodiu atrás dela. Shinayon permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de murmurar em voz baixa. Obrigado por tudo. Graças a você, eu não tive que ver o Opa se tornando um demônio. Peguei a espada por sua causa, e você também é a razão pela qual me tornei tão forte. Shinayon falou como se estivesse recitando uma linha que havia praticado inúmeras vezes. Eu poderia dizer que ela estava envergonhada, já que seu rosto estava vermelho. E graças a você, recuperei meu verdadeiro avô. Ele levará 20 anos para se recuperar totalmente com esse remédio. Uma pílula que reduzia os efeitos colaterais dos presentes. Como eu criei usando o Setting Intervention, reproduzi-lo foi extremamente difícil. Mas a Essential Pharmacy conseguiu criar uma pequena quantidade, e eles foram dados a Enx e Shai Joshu. Era verdade que Shai Joshu recuperou um pouco de suas verdadeiras emoções, mas não achei que Shinayon estivesse falando sobre isso. Apenas aceite minha gratidão, bastardo. De certa forma, você é a razão de eu estar vivo e de pé aqui agora. Um sorriso amargo surgiu em meu rosto. Olhando para trás. Foi graças a Shinayon que passei a amar este mundo. Aquele que me mostrou que este mundo não era um romance foi ninguém menos que Shinayon. Eu respondi. É o mesmo comigo. A razão pela qual estou aqui. Pode ser por sua causa. É isso? Isso é bom de ouvir. Shinayon caminhou até mim e parou a uma distância do nariz. Olhando diretamente nos meus olhos, ela coçou as bochechas antes de abaixar a cabeça. E uma vez que seu olhar caiu, não voltou por um tempo. Então, depois de dar alguns passos para trás enquanto olhava para os meus pés, ela levantou a cabeça como se finalmente tivesse chegado a uma decisão. Então, ela estendeu a mão. Eu reflexivamente vacilei, sentindo que sua ação era intimidante. O quê? Aqui. Quando Shinayon abriu o punho, um objeto brilhante pendeu para baixo. Ah! Uma exclamação escapou da minha boca. Este foi o colar que presentei a Shinayon há muito tempo. Shinayon olhou para ele com um rosto agridoce. Você me emprestou, lembra? Já que a guerra acabou, eu deveria devolvê-la. Está bem. Eu empurrei sua mão para trás. Isso era óbvio. Afinal, eu fiz este colar para ela. O que? Não, pegue. Eu disse que está tudo bem. Pense nisso como um presente de um amigo. Shinayon fez uma pausa. Parada, ela cerrou os punhos. Seu rosto congelou, e seus ombros enrijeceram. Shinayon ajeitou o cabelo para trás grosseiramente. Você. Você ainda acha que podemos ser amigos? Sua voz trêmula sumiu. Como se ela estivesse com raiva. Não, triste. Ela me olhou com ódio. Você deveria saber. Não podemos ser amigos. Eu não disse nada. Não havia nada que eu pudesse dizer a Shinayon a partir de agora. Eu só podia esperar pela escolha de Shinayon que viria um dia no futuro. Você sabe que tipo de pessoa você é para mim? Eu balancei minha cabeça. Shinayon olhou para mim fixamente e fez um sorriso desanimado. Provavelmente. Vou continuar te odiando e te amando. Até o dia em que eu morrer. Sua voz era fria como gelo e profunda como o oceano. Parecia carregar uma escuridão incompreensível. Então aqui. Sem me dar a chance de pensar, ela estendeu a mão. Tome isso, seu bastardo. Se você diz. Quando concordei, uma sombra de repente foi lançada sobre o rosto de Shinayon. Mas colocando um sorriso brilhante na próxima instância, ela deu um tapinha no meu peito com a mão segurando o colar. Ok, pegue. Eu vou, mas não agora. Vou devolvê-lo depois que você voltar da campanha. O que? Você me ouviu?
Estou falando da Torre do Milagre. Se você quiser ter sucesso, ou pelo menos aumentar um pouco as chances de sucesso, você precisará desse colar. Shainayun ficou pasmo e eu ri. Na verdade, a Torre do Milagre na minha história era um MacGuffin. Eu não escrevi nem mesmo um esboço sobre a Torre do Milagre. Eu só pensei, o que aconteceria se essa fosse a recompensa? Na minha cabeça. Então, era extremamente improvável que a recompensa da torre fosse a mesma que eu pensava. No entanto, se a recompensa da torre realmente fosse algo semelhante ao que eu pensei, e se Shainayun vier a possuir esse milagre, ela seria capaz de se tornar feliz novamente. Entendi. Devolva-me depois de conquistar a Torre do Milagre. Não recuse apenas por causa disso. Eu empurrei o punho de Shainayun para trás. Ela franziu as sobrancelhas, então relutantemente colocou o colar de volta no bolso. Tão exigente. Tudo bem. É verdade que este colar vai ajudar muito. Resmungando bruscamente, Shainayun se virou. O sol tinha acabado de se pôr antes que eu percebesse, e Shainayun ficou tingida pela escuridão do mundo da marinha. Toque, toque. Tendo falhado em atingir seu objetivo inicial, Shainayun falou de costas para mim. Vou ver você de novo. Eu respondi enquanto colocava sua figura de saída em minhas memórias. Sim, tenha uma vida feliz. Eu não disse vejo você de novo de propósito, como foi a Disneylândia. Diversão? Super divertido, tio. Um barulho barulhento me acordou enquanto eu tirava uma soneca na varanda. Eu vi uma carruagem de abóbora voadora. Massageando meu torcicolo, olhei para a sala pela janela. Eu vi Evandeu em um uniforme de fada e uma bandana de fada. Mas a casa assombrada era muito assustadora. Sua aparência fofa me fez sorrir, e eu estava atrasada para notar a pessoa sentada ao meu lado. Virei minha cabeça e encarei Ibiu, que estava encostado no corrimão da varanda e me encarando. Ah, você estava me observando. Você poderia ter me acordado. Eu falei enquanto esfregava minhas pálpebras pesadas. Desculpe. Mas Ibiu de repente se desculpou. Sua expressão era sombria também. Eu estava confuso, mas então percebi a razão pela qual minhas pálpebras estavam tão pesadas. Eu estava chorando. Eu rapidamente enxuguei as lágrimas e falei. Ah, isso? Não é nada. Devo ter tido um pesadelo. Sério. Você não precisa se arrepender de nada. E Bill agarrou minha mão com força. Sua mão fria estava tremendo. Eu senti como se eu soubesse o que ela estava pensando. Afinal, ela era a única que sabia a verdade sobre mim. E Bill falou. Você pode sair quando quiser. Eu entendo. Não, eu não vou a lugar nenhum. Eu recusei categoricamente e olhei em seus olhos. Ela estava chorando de culpa. Essa era a razão pela qual eu não podia dizer não posso ir. Para nós, havia uma grande diferença entre não ir e não poder ir. Vou ficar aqui. Porque você disse que não vai me esquecer e porque veio me encontrar primeiro. Assim que Ibiu estava prestes a dizer algo, a porta da varanda se abriu de repente e Evandeu entrou correndo. Agim, estou de volta, tio. Depois de me gabar orgulhosamente para Rachel, parecia que eu era a próxima. Troquei olhares com Ibiu antes de sair para a sala. Havia muitas pessoas reunidas ali. Rachel e Ionia, Dron e Yuri, e até 8 amigos de Evandel. Olá, Ionia acenou com a mão. Ei! Eu acenei minha mão sem entusiasmo. Embora Ionia fosse atualmente a pessoa mais influente do planeta, ela não era uma convidada particularmente rara aqui. Mesmo que ela estivesse ocupada, ela vinha pelo menos uma vez por semana. Espere, Evandel. Um tio. Vá brincar com seus amigos no segundo andar. Os adultos têm algo para falar. Ok. Podemos todos jogar? Só por 2 horas. Eba, tio. Evandel e amigos correram para o segundo andar. Soltei um suspiro e me sentei na longa mesa da sala. Um prato de bife grosso estava fumegando na minha frente. Ionia perguntou assim que Ibiu e eu nos sentamos. Naim veio e saiu imediatamente. Eu balancei a cabeça silenciosamente. Naim veio. Rachel, que estava sentada ao lado de Ionia, arregalou os olhos.
Você deveria perguntar a ele. Ele deveria saber melhor do que eu. Yu Yeon apontou para mim. Sim, Shai Na-eun veio e saiu. Ela falou sobre a campanha da torre que está chegando e não disse muito mais. Ah, certo. A campanha da Torre do Milagre está chegando. Na-eun deve estar muito ocupado então. Rachel parecia um pouco arrependida. Para constar, Aileen foi eleita a nova presidente da Area Association, e Shai Na-eun tornou-se a mais jovem herói Master Rank. Como muitos heróis de alto escalão foram promovidos a mestre simultaneamente, o título honroso foi para Shai Na-eun, que era 4 dias mais novo que Kim Soo. A razão pela qual Rachel começou a se dirigir a ela com tanto respeito foi por causa de sua posição como a mais jovem herói Master Rank. Rachel, que ainda era uma herói de nível 1 de alto escalão, rank mundial 79, era bastante séria sobre as formalidades. Lá vai você de novo com Na-eun. Apenas dirija-se a ela casualmente. Yu Yeon balançou a cabeça antes de rapidamente virar a cabeça para me encarar. Aqui, pegue isso. De repente, ela pegou um pedaço de papel. O que é isso? Você já descansou muito. É hora de começar a trabalhar. Yu Yeon sorriu maliciosamente. Esse sorriso dela sempre me deixou ansioso. O que diabos ela fez dessa vez? Engoli em seco e verifiquei o conteúdo do papel. Formulário de solicitação de conferência de imprensa. O que? Uma conferência de imprensa? Sim. A patente para a cura da calvície que você criou passou. Há uma razão pela qual você é chamado de farmacêutico milagroso agora. Todo mundo está falando de você, e você é praticamente o salvador de todos os homens entre 20 e 90 anos. Mas para que serve a coletiva de imprensa? Bem, quem sabe? Talvez sua existência possa reviver neste mundo com esta coletiva de imprensa. Uma risada imediatamente escapou da minha boca. Para uma mera cura de calvície. No entanto, Yu Yeon ergueu as sobrancelhas bruscamente. Não, estou falando sério. A cura da calvície é um grande negócio. É algo que até a magia não conseguiu resolver. Se você realizar uma coletiva de imprensa, dezenas de milhares de pessoas vão se juntar a ela. Você sabe quantas pessoas no mundo sofrem de calvície total ou parcial? No Oeste, mais da metade. Ah, caramba, pare. Uma mera cura para a calvície não. Oh, certo. Você não disse que ficou parcialmente careca por causa do estresse. O que? Não, eu não fiz. Quando eu disse isso? Então leve isso de volta. Devolvi o documento para Yeon. Ela fez becinho e guardou o formulário de pedido. Naquele momento, Lee perguntou. De qualquer forma, você não veio com Cheok Jung-jeong? Parecia que Lee estava ansioso por alguns rostos familiares. Não. Eles se tornarão alvos procurados novamente. Alvos procurados. Lee franziu as sobrancelhas. Sim. Yeon olhou pela janela e olhou para o céu distante, então murmurou. Agora mesmo. Eles devem estar na prisão subterrânea, se preparando para conquistar Eugene. O que? Meus olhos se arregalaram. Eu não era o único. E Rachel também fizeram caras parecidas. Yeon acenou com a mão como se não fosse grande coisa. Está bem. Este assunto será tratado com o maior sigilo. Terminamos de discutir com o presidente da associação. Eugene recebeu 15 anos atrás das grades, mas Chai Juoshu escapou impune. Talvez se sentindo mal com isso, ela concordou assim que fizemos a oferta. Yeon deu de ombros antes de continuar. Na verdade, Jin Seon foi quem fez a oferta primeiro. Ela se tornou completamente um membro do Chameleon Troop agora. Algo sobre proteger a justiça das sombras. Bem, ela se tornará uma ladra e uma destruidora junto com o resto deles, mas ela fará isso com os malvados. De qualquer forma, estou feliz. Não quero meu pai apodrecendo atrás das grades por 15 anos. SK. Yeon cortou seu bife com faca e garfo. Tenho certeza que ele vai concordar. Viajar pelo mundo era seu segundo sonho. Encaramos Yeon. Ela colocou um pequeno pedaço do bife em sua boca.
Não, não. Depois de mastigar e engolir graciosamente o pedaço, ela limpou a boca com um guardanapo e largou a faca e o garfo. Agora, então. Ioião entrelaçou os dedos e descansou o queixo neles. Então, ela deu um sorriso maldoso em travesso. Isso é o que está acontecendo comigo. Rachel provavelmente vai dizer algo sobre sua guilda ou algo assim. Então. Ioião olhou para trás e para frente entre mim e Ibio. Por que não ouço a história de vocês dois? A sala ficou em silêncio por um momento. Rachel e até Dron e Yuri pareciam curiosos. Agarrei a mão de Ibio. Ela parecia estar nervosa, pois estava frio e rígido. Nós iremos. Pensei nas pessoas que abandonei. Meus amigos e familiares, que eram tudo para mim antes de eu vir a este mundo. Embora eu não pudesse vê-los nunca mais, não me arrependi da minha decisão. Eu sinto falta deles todos os dias e me senti triste quando pensei em meus pais me perdendo para sempre. Mas eu não teria tomado essa decisão se não tivesse certeza. Nossa história. Pensei em Shainayun que não estava aqui. Pensei em Kinsu e Shinjongaki que não conseguiam se lembrar de mim. Eu pensei sobre as coisas que eu poderia fazer neste mundo. Então, olhei para a pessoa que era muito, muito preciosa para mim. Teremos que escrevê-lo a partir de agora. Até que se torne um final feliz. Falei como sempre fiz e sorri. E Bill sorriu de volta. Todos na sala sorriram. Isso foi o suficiente. Embora eu tenha me tornado uma pessoa completamente diferente em um mundo completamente diferente. Embora eu tenha perdido tudo do mundo anterior. O eu atual. Não, nós podemos dizer com confiança que estamos felizes. Já que podemos estar para sempre com pessoas que são preciosas para nós. O extra da novela capítulo 377. Epílogo 2. Sua história, parte 1. O Kinsu parou na frente do portão de um templo e respirou fundo. Era assim que a cena se espalhava diante dele, era imponente. Uma parede ao redor impedia a entrada de forasteiros, e as colunas de mármore visíveis além do portão pareciam se estender infinitamente. Mas o que deixou Kinsu mais nervoso foi um templo alto e no final da estrada de pedra. Embora se assemelhasse a um templo da mitologia antiga, não faltava nada em termos de funcionalidade. Essa estrutura oval, construída com vidro de gelo e brilhando com uma esplêndida luz azul, era conhecida como o Templo dos Nove Heróis. Foi uma estrutura construída pela Era Association para os Nove Heróis, as Nove Estrelas, que fizeram grandes contribuições durante a Grande Mudança e a Guerra do Diabo. Hoje, Kinsu foi convidado para este lugar incrível. Como havia uma regra de que somente os membros das Nove Estrelas e seus sucessores podem entrar no templo, ficou claro o que esse convite significava. Como é ser um sucessor? Naquele momento, a pessoa que acompanhava Kinsu perguntou. Com uma expressão ligeiramente nervosa, Kinsu virou para o lado. Lá, Yun Seonga estava sorrindo com os braços cruzados. Nós iremos. O sorriso dela o fez relaxar. Kinsu sorriu suavemente e balançou a cabeça. Não tenho certeza. Sinto que ainda há muitas coisas para fazer. Olhando para o Templo dos Nove Heróis, Kinsu pensou em Jin Sayuk, que retornou a Katrina sem dizer uma palavra. A relação malfadada que se estendia ao seu mundo anterior havia desaparecido junto com ela. No entanto, isso não significava que Kinsu poderia simplesmente esquecê-la e fingir que não se lembrava dela. Ele também não podia fingir que se esqueceu de Katrina. Como tal, sua tarefa ainda não havia desaparecido. O caminho de tutela estabelecido por seu nome Su ainda estava esperando por ele. Eu vejo. Sem saber disso, Yun Seung-ga acenou com a cabeça com amargura. Tornar-se membro das Nove Estrelas significava que ele não poderia mais ser membro de nenhuma guilda. No entanto, ela decidiu aceitar isso. Parecia que Kinsu levaria pelo menos 10 anos até que sua ascensão fosse finalizada, e ela também sabia que Kinsu não era um herói que poderia ser cercado dentro de uma guilda. Milímetros. Su, ali. Há mais 3 pessoas vindo aqui. Yun Seung-ga apontou para o caminho que eles acabaram de percorrer e riu. Kinsu voltou e encarou a estrada. Havia 3 pessoas caminhando em direção a eles.
Todos eles tinham quadros abaixo da média. Um era um mágico equipado com uma capa gravada com 9 estrelas, o outro era o presidente da associação que estava bem vestido com um terno preto, e o último era Evandel com sua varinha e chapéu de mágico. De qualquer forma, todos os três eram baixinhos. Sim, eu os vejo. Kinsu sorriu. No momento, apenas Enkes e Ojaejin eram membros confirmados do Nine Stars. 4 membros, incluindo Shin Min-shu, foram confirmados mortos. No entanto, os 3 membros restantes das 9 estrelas foram confirmados como vivos, vivendo escondidos depois de terem perdido completamente seus poderes. Uma vez que o tratamento para os efeitos colaterais dos dons estivesse totalmente desenvolvido, eles seriam reintegrados como membros das 9 estrelas. Como tal, havia 4 lugares vazios para as 9 estrelas. E os atuais 9 estrelas tinham o dever de preencher esses lugares. Como as 9 estrelas eram posições honorárias com autoridade, elas desapareceriam como uma lenda se todos os 9 heróis morressem. Mas porque a Area Association mudou o Nine Stars para uma instituição oficial, seus assentos vazios tiveram que ser preenchidos. As 9 estrelas verificam a associação permanece consciente das 9 estrelas e o Templo da Justiça supervisiona a associação. O Templo da Justiça e a Lei haviam descentralizado o poder da associação para evitar que a corrupção voltasse a acontecer. Você já está aqui. O mágico de 9 estrelas, Ain, aproximou-se de Kinsu e falou: Olá. Espero que você esteja bem. Nós ouvimos a notícia. Parabéns. Kinsu e Seunga cumprimentaram a Ain com cortesia. A Ain já havia sido indicado como membro do Nine Stars, não como um simples sucessor. Isso se deveu à recomendação de Ojaijin e ao fato de ela ter recapturado toda a Europa. O anúncio oficial deve ser feito na próxima semana. Sim. Tenho certeza que vocês dois conhecem Helen. Este aqui é Evandel. Ain olhou para Evandel e apresentou. Kinsu ficou de joelhos e ficou cara a cara com Evandel, que estava agarrando com força a mão de Ain. Oi, Evandel. Já nos vimos antes. Você se lembra de mim? Kinsu a cumprimentou primeiro. No entanto, Evandel estava meio escondido atrás de Ain e permaneceu cauteloso. Na verdade, Evandel odiava um pouco Kinsu por esquecer Kinhajin. Ain evitou ser odiado por Evandel fingindo se lembrar de Kinhajin. Kinsu perguntou confuso. Evandel, quem é você? Sou eu, Kinsu. Eu não me lembro de você. Nos conhecemos antes, lembra? Não sei. Evandel bufou e se virou, mas Kinsu achou isso adorável também. Desta vez, Seunga falou. Bem-vindo, Evandel. Quem é você? Mas Seunga estava na mesma posição. Você não me conhece. Você ainda não é amigo de Aeon. Você também não se lembra da Aeon. Eu sei a Aeon. Nós somos muito próximas. Permanecendo leal a Kinhajin ou pensando em amor fraternal com Aeon. Assim como Evandel estava hesitando entre as duas opções. Espere, Seunga, por que você está aqui? Aleen saltou até eles e perguntou. Ela olhou para trás e para a frente entre Seunga e Kinsu e moveu as sobrancelhas provocativamente. Como assim por quê? Estou aqui para acompanhá-lo. Tio. Só isso, tio? Eu acho que não bem, você está errado. Seunga cuspiu de volta. Bem, você pode voltar agora. Só os escolhidos podem entrar daqui. Aleen colocou a mão na parede do templo. Ela então disse, sou eu, Aleen. Eu trouxe as crianças, então me deixe entrar. Beep, um som fora do lugar soou e o portão se abriu. Sob o telhado de mármore e os pilares de mármore, surgiu uma estrada azul que levava ao templo. Vocês dois podem me seguir. O resto pode esperar do lado de fora ou voltar. Ain liderou os candidatos do Nine Stars, e Kinsu e Evandel se despediram dos outros dois. Voltaremos em breve. Seunga e Len acenaram com as mãos e os mandaram embora. Vejo você mais tarde. Boa sorte na sua avaliação Toque.
Menos de alguns passos, o portão se fechou. Seong-ga olhou para o portão fechado com um toque de arrependimento. Então de repente perguntou a Elen. Ah, certo. Não havia outro candidato? Sim, mas ela está em campanha. Ah, certo. Naeun disse que vai na campanha da Torre do Milagre. MHM. Enquanto uma certa pessoa estava muito ocupada perseguindo um cara mais jovem, ela estava se esforçando muito. Graças a isso, ela está indo muito bem. Sem surpresa, o terceiro candidato foi Chai Na-eun. Seung-ga lembrou Chai Na-eun que deveria estar lutando dentro da Torre do Milagre e sentiu uma mistura de amargura, ciúme e orgulho. Afinal, foi a graça sagrada do Criador que inicialmente obteve o direito de conquistar a Torre do Milagre. De qualquer forma, estou surpreso que você ainda esteja trabalhando como presidente. Achei que você ia desistir depois de alguns dias. Seung-ga mudou o assunto para outra coisa. Alen franziu as sobrancelhas. O que? Eu sabia que faria um bom trabalho desde o início. Ei, vamos lá. Eu pensei que você iria reclamar sobre isso sem parar. Bem, eu acho que é bom que você esteja fazendo um bom trabalho. Boa sorte nisso, Eudelk. Alen encerrou os dentes. Mas estava claro que o perdedor seria a primeira pessoa a ficar com raiva. Sim, boa sorte para você também, Seung-ga, embora você seja o segundo lugar pelos próximos 1000 anos. Ah, talvez isso também não dure muito. Ouvi dizer que a guilda da corte real inglesa está surgindo. Alen deu uma risadinha. Seung-ga sorriu do lado de fora e deu um tapa no ombro de Len. Aí. Por que você fez isso? Ah, porque é engraçado. Essa foi uma boa piada. 2 polegares para cima para você. Alen ficou em silêncio por um momento antes de também rir e empurrar Seung-ga com força com um pong. Ei! Que engraçado. Seung-ga não perdeu a risada e pressionou a cabeça de Len. Nesse instante, o sorriso de Len desapareceu. Ei, você está indo longe demais. Eu sou você o que você quer dizer, tio? É engraçado, não é, tio? Alen ficou sério e tentou empurrar a mão de Seung-ga, mas Seung-ga não a deixou. E você? Solte. Arg. Vê você. Depois de lutar em vão, Alen finalmente despertou seu poder mágico, e Seung-ga combateu Alen com reforço de Ki. Por que você de repente está usando o poder mágico? Você pediu por isso. O que? Você é o único que me provocou primeiro. Brigas infantis irromperam na frente de um templo solene. Por outro lado, Yeon estava absorto em pesquisas. Claro, estava relacionado a Kim Yajin. Essa pesquisa ocorreu apenas em seu cérebro e foi realmente um devaneio. Depois de pensar por um longo tempo, ela finalmente abriu os olhos e murmurou baixinho. O último recurso de Baal foi a eliminação da existência. Ela repetiu esses pensamentos por vários meses e chegou à mesma conclusão todas as vezes. No momento da aniquilação, Baal apagou a existência de Kim Yajin deste mundo. Como Chai Na-eun relatou que o ataque final de Kim Yajin causou danos irrecuperáveis a Baal, fazia sentido que Baal colocasse Kim Yajin como seu alvo. Yeon soltou um suspiro. Foi porque Kim Yajin estava perto dela? Ou havia outra razão que ela mesma não sabia? Por alguma razão, Yeon não conseguia tirar Kim Yajin de sua mente. Um tolo que sempre se sacrificou até finalmente perder tudo. Isso era quem Kim Yajin era em seus olhos. Vendo rir mesmo depois de tudo isso, seu coração doeu. Sentindo-se frustrada, Yeon se levantou e foi até a varanda. Ela gostava de ficar ali, pois mostrava uma visão completa de Seul. Olhando para Seul deste lugar, ela sentiu uma sensação de admiração e admiração. Não na paisagem, mas em si mesma por todas as suas realizações. Algumas pessoas diziam que conseguir tudo deixava uma sensação de vazio, mas Yeon não concordava. Na verdade, ela tratou isso como um ditado inventado por aqueles que não conseguiram realizar tudo o que queriam. Yeon percorreu um caminho reto de ambição e chegou ao que muitos chamariam de cume. No entanto, ela ainda estava cheia de espíritos.
Na verdade, ela esperava alcançar coisas ainda maiores no futuro. Isso porque ela sabia instintivamente que desafios e provações muito mais difíceis do que aquelas que ela enfrentava estavam esperando por ela. Eu vou superar todos eles. Yeonha murmurou em voz baixa. Mas com quem ela estava falando? Foi o pai dela? Foi Shin Jong-gak, de quem ela gostou por muito tempo e acabou desistindo. Ou era aquela pessoa? Naquele momento, uma voz saiu de seu pulso. Vice-líder, o relatório regular está aqui. Jin Sechan entrou em contato com ela com um relatório agendado. Yeon abriu o relatório enquanto se inclinava contra o guarda-corpo da varanda. O primeiro assunto estava relacionado a Shin Jong-gak. Jong-gak ainda está na África. Sim, ele está planejando uma missão de redesenvolvimento com Ordem. Ordem e Shin Jong-gak. Yeon não sabia como esses dois chegaram a trabalhar juntos, mas Ordem partiu para a África depois de firmar um pacto com a associação, e Shin Jong-gak também viajou para a África como parte de seu trabalho voluntário. Tenho certeza de que Jong-gak ficará bem sozinho. Teremos que perguntar a ele sobre as habilidades de Ordem mais tarde. O próximo assunto é o comércio com Crevon. Ah, essa é importante. Yeon havia negociado com Crevon, usando a entropia dimensional, para estabelecer um posto comercial que abriria uma vez por mês. Este foi um grande evento que marcou a próxima era, tanto para a essência do estreito quanto para a Terra. Yeon discutiu o assunto com Jin Sechan até o cenário de Seul ficar tingido à noite. Vamos discutir o resto durante a próxima reunião formal. Sim, entendido. Mesmo assim, eles não conseguiram chegar a uma conclusão. Yeon desligou a ligação e ficou surpresa ao ver que o sol havia se posto completamente. O tempo voa. De repente ela se emocionou. Quanto mais o tempo fluísse, menos tempo ela teria para pensar nas pessoas. Claro, ainda havia pessoas que ela nunca esqueceu. Oh, certo. De repente, lembrando de algo, Yeon olhou para seu smartwatch. Então, ela se lembrou da longa mensagem salva nele. Era a mensagem que ela havia escrito para Kim Jin. Foi chocante o suficiente para despertar suas memórias todas as vezes. Ela ainda estava perplexa sobre como ela conseguiu escrever tal mensagem. Yeon balançou a cabeça e voltou a olhar para a paisagem de Seul. Depois de ver a cidade e o Ryuan por um tempo, ela de repente percebeu que não havia ninguém em Seul que ela quisesse. HM. Sechan-se. Yeon ligou seu smartwatch mais uma vez e mandou uma mensagem para Jin Sechan. Esvazia minha agenda na próxima semana, no mesmo horário. Entendi. É para aquele lugar, correto? Sim. Ela não sabia por quê, mas ver as pessoas ali derreteu sua fadiga e recarregou suas energias. E não foi só ele, as outras pessoas ali ajudaram a motivá-la a passar mais tempo trabalhando. De certa forma, eles eram como uma poção de recuperação de fadiga. Yeon soltou um suspiro satisfeito e afundou seu corpo em uma cadeira de balanço na varanda. Desejo uma brisa refrescante soprou, passando pelo sorriso que surgiu em seu rosto. Dentro dessa brisa fresca da noite, Yeon caiu em um sono leve. O sol da África subiu no meio do céu. Enfrentando os raios de luz que eram mais fortes do que em outros lugares, Shin Jong-gak e os outros membros da tripulação pioneira se vestiram com itens imbuídos de magia. Foi graças a esses turbantes e capas com ar-condicionado que eles puderam trabalhar confortavelmente. Mas mesmo o melhor equipamento tinha limites. O ataque hipertérmico de um monstro do deserto fez com que os planos de redesenvolvimento parassem temporariamente, e os membros da tripulação pioneira retornaram ao acampamento base do oásis antes que o sol chegasse ao meio do céu. Você está cansado? Ordem se aproximou de Shin Jong-gak, o líder da tripulação pioneira, que estava mergulhando a cabeça dentro do oásis. Shin Jong-gak levantou ligeiramente a cabeça e respondeu. Está quente. Para humanos, sim. Ordem havia deixado a Rússia e encontrado um lugar para se aqui. Ele já havia feito um pacto secreto com a associação, que demonstrou grande interesse e cautela em relação à Ordem. E Shin Jong-gak, como líder da tripulação pioneira,
Fundou uma cidade na África. Depois de expulsar todos os monstros que viviam neste oásis, ele recuperou a cidade monstro Ordem fundada no passado. No entanto, era difícil chamá-la de cidade, pois havia sido destruída por monstros africanos. As coisas vão melhorar em breve. Assim que recuperarmos a capital, embora ainda esteja quente, esse calor absurdo deve desaparecer. Você já acha que esta terra pertence a você? Shinjongaki perguntou enquanto olhava para Oden. Então, Oden deu de ombros como um ser humano de verdade. Eu não posso evitar. Há muitos homens-fera neste lugar, e sem mim, a África será inabitável para a raça humana. Homens-fera. A associação havia substituído a palavra monstro humanoide por homens-fera. Curiosamente, os homens-fera que sobreviveram foram aqueles que se fundiram com animais como gatos, porcos, cães, vacas e outros. Shinjongaki enterrou o rosto na água uma última vez antes de ficar de pé. Você acha que humanos podem viver na África? Isso mesmo. Planejo criar um país onde humanos e homens-fera possam viver em harmonia. Isso é um sonho bom. Infelizmente, vivemos em um mundo democrático. A monarquia não será aceita nos dias de hoje. Recentemente, o povo inglês está querendo dar autoridade do primeiro-ministro à família real inglesa. Oden tinha grandes interesses em notícias do mundo. Shinjongaki coçou a cabeça, sem saber se isso era verdade ou não. Oden continuou a falar. Se houver alguém capaz de proteger seus cidadãos e fazê-los felizes, uma monarquia não será problema. E eu quero fazer todo mundo feliz. Não apenas homens-fera. Vou parar todos os monstros que tentarem avançar para a Europa Ocidental e Oriente Médio todos os anos. Isso faz parte do acordo que eu tinha com a associação. Como Shinjongaki não tinha a menor ideia sobre assuntos atuais e política, ele não disse nada. Oden também não disse mais nada. Mas, ele perguntou algo sobre o qual ele estava curioso. Eu tenho uma pergunta. Para onde aquela mulher foi? Mulher. Ah, você quer dizer Jin Sayuki? Sim, esse era o nome dela. A única mulher relacionada a Oden era Jin Sayuki. Shinjongaki sorriu. Kinsu disse que voltou para seu país de origem. Eu vejo. Por que você pergunta? Você tem uma queda por ela? Eu não entendo esse sentimento ainda. Oden sorriu levemente e balançou a cabeça. Estou simplesmente curioso sobre o que alguém que acredita ser um rei está fazendo. Eu vejo. Shinjongaki também estava curioso. Pelo que Kinsu disse a ele, Jin Sayuki era surpreendentemente alguém de outro mundo que havia reencarnado na Terra, e ela aparentemente havia retornado ao seu mundo natal, embora ninguém soubesse se era porque ela queria ser um rei ou porque ela se cansou de Terra. Tenho certeza que ela está indo bem sendo um rei. Ela é astrual. Um feixe de luz disparou no céu distante e cortou Shinjongaki. Shinjongaki voltou seu olhar para o céu do Atlântico. Estranhos raios de luz ondulavam como uma aurora. Parece que eles conseguiram. Oden expressou os pensamentos de Shinjongaki. Shinjongaki, que estava atordoado, murmurou uma frase. A Torre do Milagre. Ele tirou a poeira da capa e se levantou. Perguntou Oden. Onde você está indo? As hienas vão migrar para aquele lugar em breve. Uma campanha bem-sucedida na torre sempre era seguida por um ataque de djinns. Foi quase garantido neste momento. O melhor cenário para os djinns era roubar a recompensa, mas mesmo que não conseguissem, era uma ótima oportunidade para matar os heróis exaustos. Não deve ser diferente desta vez. Eu vou ter que protegê-los apenas no caso. Shinjongaki pegou sua lança e se levantou. Um portal de teletransporte foi instalado nas proximidades. Ele deve ser capaz de chegar lá em 2 horas. Espere. Deixe-me ir também. Nesse momento, uma voz aguda soou. Shinjongaki virou-se sem querer. O único apoiador da tripulação pioneira, Ijeon, estava correndo. Me deixe ir também. Me leve com você. Você? Os olhos de Shinjongaki se estreitaram. Ijeon sorriu brilhantemente e acenou com a cabeça. Sim. Um torcedor tem que seguir onde seu chefe está indo. Já faz um tempo desde que estive em Seul também.
Eu quero ir com você, chefe. O rosto de Yi ficou vermelho quando ela murmurou a última palavra. Shin Jong-ak encarou fixamente. E se eu não puder, tudo bem também. Yi não conseguiu encontrar seu olhar e abaixou a cabeça. Como Shin Jong-ak não era um idiota, ele sabia qual emoção estava por trás das palavras que Yi falou. Ele abriu a boca. Faça o que você quiser. Ah, sério? Obrigada. Shin Jong-ak voltou friamente, e Yi o perseguiu como se ele fosse a pessoa mais legal do mundo. Orden olhou para Shin Jong-ak e Yi com um olhar de interesse. Então, ele murmurou com um sorriso. Que emoção complexa. Ele lentamente seguiu Shin Jong-ak e Yi. A tripulação pioneira tinha algum tempo livre, então ir até lá não parecia ser um problema. Eu vou também. Uma torre conquistada e emoções humanas interessantes. A curiosidade de Orden havia crescido demais para ser ignorada. Faça o que você quiser. Shin Jong-ak respondeu. Ouvindo seu tom apático, Orden sorriu. Krrr. Kurukuru aproximou-se de Orden enquanto caminhava lentamente. Como um servo leal que estava pronto para seguir qualquer ordem, ele apareceu assim que Orden deu sinais de ir embora. Krrr. Sim, Kurukuru. Orden, que uma vez se chamou de Rei Monstro, já percebeu. Essa origem não tinha sentido quando se tratava de vida. Assim como a jornada era mais importante que o destino, a direção era mais importante que a origem. Me siga. Vamos fazer uma pequena viagem. Como tal, Orden decidiu se concentrar na questão de que vida ele deveria levar em vez de como sua vida veio a ser. Esta foi uma mudança trivial, mas enorme, no coração de Orden. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.